Eu já falei da Upscalers aqui no canal e esses dias o The Getaway Brasil me perguntou no vídeo da GBS Control se ela dava uma imagem melhor que o PS2 to HDMI. Aí eu fiquei curioso, já que eu não conhecia esse Upscaler e eu fiquei surpreso em como é barato e dos relatos da galera de que ele é muito bom. O conversor é bacana, ele liga na porta de vídeo múltipla do PS2 e usa alimentação via um cabo mini USB que dá para ligar inclusive na porta do PS2. A imagem é bacana, mas é melhor que a GBS Control ou será que é pior? Para responder isso, eu fiz vários testes e comparei não só a GBS Control, mas com outros dois Upscalers que eu tenho aqui em casa. Quer saber o que eu achei? Bora lá assistir mais esse vídeo! Vocês estão no Jogos Mofados, o canal de MSX, fliperama e nostalgia dos anos 80 e 90. Eu sou o PV e esse é o quadro de análises de hardware. Hoje a gente vai falar de Upscalers para PlayStation 2 e ver qual o melhor entre 4 opções. Mas por que testar o PlayStation 2? Bom, primeiro porque é um videogame que vendeu pra caramba, praticamente todo mundo e a mãe teve um na época. São 4 carinhas que vou comparar. O PS2 to HDMI, que é um upscaler bem barato. O segundo upscaler é a GBS Control, que eu ensinei a fazer aqui no canal. Nos meus testes eu usei a resolução 1280 por 960 na configuração, que é o recomendado para sinal NTSC. Já o terceiro upscaler é o RetroTink 2X Pro Multiformato, que foi um upscaler que a RetroTink vendeu por um tempo e que pode converter para HDMI imagem 480p. No modo 480i, ele é praticamente igual ao RetroTink 2X Pro, mas no modo 480p ele faz uma imagem bacana que vale a pena para o PlayStation 2. Para terminar, a gente vai comprar também o RetroTink 2X RGB SCART. Esse é um upscaler RGB para videogames 240p, como o Mega Drive, Super Nintendo ou computadores como o MSX. Eu falei dele num vídeo aqui do canal. Eu comparei com ele também porque a imagem dele vai ser comparável com a do RetroScaler 2X que tem no AliExpress usando o vídeo componente no PlayStation 2. Só uma coisa, os meus dois PlayStation 2 são originais e sem destrava, então eu não tenho como rodar OPL e outros. Então eu não vou testar a resolução PAL 576i, mas já aviso para quem fizer isso que essa resolução força o jogo a rodar em 50 Hz. No primeiro teste, em 480i, as imagens são entrelaçadas. Para começar, vamos ver a imagem do menu do PlayStation 2. A gente vê nos 4 upscalers, a imagem está nítida, dá para ver os detalhes. Mas é claro que o RetroTink 2X tem a imagem menos definida, ele só mostra 240 linhas. Os outros 3 upscalers são melhores e parecem ser iguais à primeira vista. Para ver a diferença, a gente tem que dar um zoom. Com a imagem 4 vezes maior, a gente vê a diferença. Tanto o RetroTink 2X Multiformato e o PS2 to HDMI têm um pouco de dificuldade com as 480 linhas entrelaçadas. Me decepcionou um pouco que o PS2 to HDMI tem um problema de barra vertical visível nas cores claras. Agora, o bacana é que a GBS Control tem a imagem mais definida. Isso aí acontece porque a GBS Control tem um algoritmo de desentrelaçamento adaptativo. Vamos deixar isso mais claro. A GBS Control constrói uma imagem 480p a partir do sinal 480i e faz uma imagem mais detalhada. Mas aí, como é que isso fica num jogo? Colocando o Soul Calibur 2, a gente vê mais uma vez a diferença entre os upscalers. O RetroTink 2X continua com o pior desempenho, então para quem quer comprar um RetroScaler 2X para usar no PlayStation 2, não vale a pena pagar a mais por ele se você vai usar só no PlayStation 2, mas serve como quebra-galho se você também usar no Super Nintendo, Nintendo 64 e outro. Já a GBS Control dá a melhor imagem, bem mais nítida e com a textura da roupa bem mais detalhada. O PS2 to HDMI continua empatado com o RetroTink 2X MF, o que é impressionante. Um PS2 to HDMI custa 5 a 6 dólares no AliExpress. Gente, isso aí é o preço de um lanche no McDonald's. Muito barato. Fazer igual a um upscaler de 120 dólares não é pouca coisa. Tem uns detalhes que a gente vai falar nesse vídeo, mas vai assistindo que a gente chega lá. Vamos ver mais um jogo, o Gradus 5 da Konami. De novo,
Na tela de título, os textos são bem mais nítidos na GBS Control. Já no RetroTink 2X MF e no PS2 to HDMI fica um pouco mais serrilhado. Isso não é filtro, é simplesmente o sinal 480i zoando com o upscaler. Por fim, o RetroTink 2X RGB é quem faz a imagem mais serrilhada, o que era esperado, ele é 240p. Vendo aqui no gameplay, a gente nota que as letras ficam mais definidas na GBS Control, mas elas parecem mexer. Olha aí o 480i adaptativo. Como as letras têm linhas verticais suaves, ficou assim. Já quando pega o Power Up e fica maior, isso desaparece na GBS Control. Como a gente está fazendo uma comparação, a GBS Control ganha com o upscaler para 480i, mas pelo preço de $5, gente, isso é muito barato, o PS2 to HDMI não faz feio para quem só quer comprar e jogar. Aí o PS2 tem suporte a jogos 480p. Não são muitos, são poucos, mas tem uma lista na descrição do vídeo, só olha ali embaixo. E esses jogos não rodam em 576p em pau, é meio bizarro o PlayStation 2. E esse modo progressivo é ativado segurando os botões X e triângulo do controle no boot do jogo. Eu tive que segurar o tempo todo até aparecer a tela de confirmação do 480p no Soul Calibur 2. Ao mudar para o modo progressivo, cacetada, gente, a imagem fica sensacional. Mesmo nessa telinha, a gente já vê a diferença brutal na imagem. Se você acha que isso não é nada, dá só uma olhada na imagem do jogo então. A imagem 480i que parecia legal no primeiro teste, parece um borrão agora, não tem nem como comparar. A textura da roupa da Tallien é bem mais visível, os detalhes do rosto são bem mais claros, dá para ver os fios do cabelo cobrindo o olho, além do prendedor de cabelo estarem bem mais detalhados. Tipo, não tem como jogar em 480p e achar que o 480i quebra o galho. Comparando os 4 upscalers, a gente começa com uma baixa. O RetroTink 2X não funciona em 480p, então a gente tem um nocaute técnico. Então ele e o RetroScale 2X não vão deixar você aproveitar essa resolução do PlayStation 2. Já os outros 3 upscalers, de boa, eles ficam muito parecidos. Eu prefiro, pessoalmente, a cor e definição da GBS Control, mas não ia ser justo dizer que é muito melhor, porque não é, né? Assim, nessa categoria, tanto o RetroTink 2X MF, a GBS Control e o PS2 to HDMI fazem um trabalho show de bola. Qualquer um deles que você pegue vai servir muito bem para jogos 480p. Antes de passar para o próximo teste, como é que fica o 480i adaptivo da GBS Control se comparar com o 480p real? Então, nessa imagem a gente vê os dois e, claramente, o 480p real é melhor, mas para e lembra da imagem do 480i do PS2 to HDMI comparado com o 480p. Esse 480i adaptativo está entre o 480i normal e o 480p. A roupa está mais detalhada, dá para ver os detalhes do prendedor de cabelo e tudo mais. Mas aí vem o lado bacana do 480i adaptativo. Ele dá uma bufada na imagem em qualquer jogo do PlayStation 2. Então, todos aqueles jogos 480i que ficam mais ou menos na TV ficam muito melhor com o 480i adaptativo da GBS Control. Esse é o caso raro em que um upscaler melhora a imagem do jogo sem enganar ninguém. Apesar do PlayStation 2 ser 480i, tem jogo 240p para ele, como os jogos originais de PlayStation 1. Como o 240p é suportado em TV de tubo comum, esses jogos carregam sem precisar de combinação de botão. Aliás, você nem sabe que eles são 240p. No meu teste, eu usei o La Pucelle Tactics, um jogo de estratégia de turnos. Olhando a qualidade da imagem dos upscalers, ela é bem boa, mas aí veio uma surpresa ruim. O PS2 to HDMI não suporta a resolução 240p, caramba! Sacanagem, ele faz tudo o que precisava fazer, mas não funciona em 240p.
Antes que você diga que isso é porque o PlayStation 2 não deveria ter jogo 240p, o PS2 to HDMI também não consegue rodar os jogos 240p do PlayStation 1. A galera discutiu um monte no Reddit, mas não teve jeito, infelizmente. Entre os três upscalers, a imagem é praticamente igual. Mesmo com zoom, não tem uma diferença de qualidade notável. Tem uma diferença na saturação de cores, mas isso aí dá para ajustar na TV, não é problema. Claro, jogo 240p lembra TV de tubo clássica e scanline. Para quem curte o efeito, os três upscalers fazem scanline na imagem 240p. Em 480i não faz tanto sentido, já que o scanline é uma limitação, não uma característica integrada na arte. Aqui uma diferença fica clara, a GBS Control tem uma imagem aparentemente mais clara. Isso porque a imagem é multiplicada por 4. O firmware desenha 3 linhas sólidas e só uma com scanline por padrão. Nos firmwares mais novos dá para configurar a intensidade, então essa diferença não é uma vantagem da GBS Control, mas pode ser interessante se você curte. Novamente, a diferença real é na intensidade das cores, o que pode ser resolvido na TV. Em resumo, nesse teste tem um empate entre a GBS Control, RetroTink 2X e o RetroTink 2X MF, mas esse teste tinha um perdedor surpresa, o PS2 to HDMI. Claro, como os jogos 240p do PlayStation 2 são minoria, você pode acabar nunca jogando um deles, mas é chato saber que tem jogo que não vai funcionar no videogame por causa do upscaler. Aqui a coisa fica feia pro lado do PS2 to HDMI. Se no PlayStation 2 jogo 240p é minoria, no PlayStation 1 você sofre para achar um que não seja. Castlevania Symphony of the Night, 240p. Metal Slug, 240p. Tekken, 240p. Metal Gear Solid, 240p. Enfim, dizer que você vai ignorar os jogos 240p do PlayStation 1 é sem condições. Rodando o teste no Gunner's Heaven, um jogo bacana de PlayStation 1 que nunca saiu nos Estados Unidos, a gente tem o mesmo resultado que no teste anterior. O PS2 to HDMI não dá imagem, uma tremenda decepção. Já o RetroTink 2X, RetroTink 2X MF e a GBS Control funcionam perfeitamente. Como nos jogos 240p do PlayStation 2 não tem um upscaler melhor que o outro. Mesmo com zoom, a diferença é só na intensidade das cores. A imagem é praticamente a mesma e não tem como dizer que um é claramente melhor que o outro. Como no PlayStation 2, a imagem 240p pede scanline, então bora Gunner's Heaven com scanline. De novo, a GBS Control tem a imagem mais clara, já os RetroTink fica uma imagem mais escura. No zoom a gente não vê diferença de qualidade, mas dá para ver como a GBS Control faz a imagem desenhando 3 linhas sólidas e uma em preto para simular os scanlines. Isso é o que faz a imagem parecer mais clara. Nessa categoria, mais um empate técnico entre os upscalers. Um upscaler só é bom se não tiver lag na conversão, mas o que é lag nesse caso? É a diferença de tempo entre a imagem aparecer numa TV de tubo e a imagem aparecer na TV de LCD. Os RetroTink 2X têm lag praticamente zero, eles só dobram a linha na imagem. Mesma coisa para o RetroScaler 2X. Já a GBS Control tem lag de 4 milissegundos, tipo, é maior que os RetroTink 2X, mas pra gente não tem como perceber 4 milissegundos. Você pode dizer que o lag é praticamente zero. Já o PS2 to HDMI eu não achei uma medida de lag confiável, mas jogando eu não senti lag. Inclusive eu joguei o Space Channel 5, um jogo de ritmo musical que precisa de resposta rápida de vídeo e som. Como foi de boa, dá para concluir que se o PS2 HDMI tem lag, ele é bem aceitável. Aliás, nenhum dos upscalers teve lag que desse para perceber. Joguei o Space Channel 5 em todos eles, o resultado foi como jogar numa TV de tubo, só que sem uma imagem de tubo, claro. Se você assistiu o vídeo todo, já deve imaginar qual o grande vencedor. Sem muitas discussões, o melhor upscaler para PlayStation 2 é a GBS Control. Se você quiser discutir, manda ver nos comentários ou assista de novo o vídeo. Eu faço a recomendação baseada em 3 fatores: qualidade, compatibilidade e custo.
A GBS Control é o upscale que dá a melhor imagem nos jogos 480i do PlayStation 2, ou seja, quase todos os jogos do PlayStation 2. Como compatibilidade, ela suporta 480p e funciona corretamente nos jogos 240p, tanto de PlayStation 2 como do PlayStation 1. No preço, ela não é dos upscales mais caros. Fica abaixo de um SSC, mas ainda assim é mais caro que o PS2 do HDMI. É difícil de bater só $5. Para fechar as vantagens da GBS Control, ela também dá para usar em outros videogames com saída RGB, não só no PlayStation 2 em componente. Só que eu tenho que fazer uma segunda recomendação. Se você quer gastar pouco e não vai usar jogos de PlayStation 1 no seu PlayStation 2, não tem como deixar de lado o PlayStation 2 do HDMI. Gente, custa o mesmo que um lanche no McDonald's e dá uma imagem muito boa e sem lag. Não tem o 480i adaptativo da GBS Control, mas a imagem ainda assim é muito boa para se divertir. Se não fosse esse problema de compatibilidade com 240p, eu recomendaria o PS2 do HDMI de olhos fechados, gente, e seria o vencedor dessa análise. Então, se isso não for importante para você, vai com certeza no PS2 do HDMI que não tem como errar. Outra coisa bacana do PS2 do HDMI é a simplicidade, é só encaixar e usar. Bem pequenininho, diferente da GBS Control que precisa ainda de um adaptador VGA para HDMI e uma fonte externa. Só fica um aviso, no PS2 Slim o plug do USB fica forçando contra o cabo da fonte. Mancada que só não é pior que não ter suporte para 240p. Eu não recomendo o RetroTink 2X SCART RGB porque ele só faz 240p, o que seria melhor para sistemas de terceira e quarta geração. Como o RetroScale 2X é equivalente, não recomendo também porque a imagem é praticamente a mesma. Mas é aquilo, se você vai usar com outros consoles e a grana tá curta para comprar vários upscalers, um RetroScale 2X pode ser uma boa ainda. Para terminar, eu não recomendo em nenhuma situação o RetroTink 2X multiformato. Ele é caro pra caramba, custa $120, mas a imagem dele em 480i e 480p é praticamente igual ao PS2 do HDMI. Tem a vantagem, claro, de suportar 240p, mas aí em preço a GBS Control ganha longe e faz muito melhor. Então, fica o serviço. O upscaler mais completo para PlayStation 2 é a GBS Control, mas se você quer gastar pouco e não dar bola para jogos de PlayStation 1 ou aos poucos jogos 240p de PlayStation 2, vai de voador no PlayStation 2 do HDMI que não tem como errar. Daí, o que vocês acharam? Curtiram esse formato de comparação técnica, cheio de captura de vídeo? Dá trabalho pra caramba, mas eu gostei do formato e devo usar de novo em outras comparações. E você, já usou algum desses upscalers no PlayStation 2? Se já usou, conta pra gente como foi sua experiência nos comentários, ainda mais se você usar o PL num PlayStation 2 destravado que eu não conheço muito. Se você curtiu esse vídeo, deixa um joinha, escreve um comentário para tirar suas dúvidas ou nem que seja só para dizer que gostou do vídeo. Se você ainda não é assinante, assine o canal, clique no sininho e assista mais um vídeo do canal na recomendação que vai aparecer. Isso tudo ajuda o canal a crescer e dá um gás a mais para fazer mais vídeos. Por hoje é isso, vocês ficaram com o PV nos Jogos Mofados. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.